tudo em casa, cara. Aí eu vou botar no ar. Fala, galerinha. Olha, cara, hoje é uma aula legal, cara. Uma aula que eu curto muito esse momento. Em alguns outros anos atrás, a gente fazia essa aula bem no começo do ano, logo depois da cinemática. Eu já dava toda a parte de cinemática no começo do ano. E depois fui amadurecendo a ideia de alguns materiais mais modernos não trazerem a situação clássica de primeiro trabalhar toda a cinemática e depois trabalhar o resto da física. Hoje eu admito que é uma alternativa interessante. O único risco que a gente correria é se a gente tivesse muito atrasado com a matéria, ter sobrado pouco tempo para trabalhar a cinemática. Mas como a gente vai ter algumas aulas para fazer bastante exercício, discutir bastante cinemática, eu acho que vai ser muito interessante. Eu, particularmente, quando fiz o primeiro ano de ensino médio lá em Mituba, na COPEIME, eu só tive cinemática, eu acho que quase todo ano, todo o curso. Foi no finalzinho, falou um pouquinho de energia, um pouquinho de trabalho, mas os 3 primeiros bimestres foi cinemática. Então nem se compara a quantidade de física que vocês viram e a quantidade de física que eu assisti na atuidade. Por isso que eu tenho muita fé de que muitos de vocês vão me superar infinitamente na física e na matemática. Galerinha! Galileu Galilei, olhando os animais passear na natureza, inventou, usando o coração como relógio, uma ideia revolucionária, a ideia de velocidade média. Hoje, distância sobre tempo. Distância sobre tempo, velocidade média. A partir dessa ideia, a gente pode chegar numa ideia mais poderosa. O que é ΔD? Final menos inicial. Posição final menos posição inicial, não era isso? O que é ΔT? Tempo final. Se eu zero o meu cronômetro, está dividindo, passa multiplicando, multiplica ambos os lados. Soma ambos os lados o D0. Chegamos a uma equação muito importante chamada de equação horária da posição. Essa equação é legal porque ela informa a posição com o passar do tempo. Nome justo também, equação porque tem o sinal de igual. Horária porque envolve o tempo. E da posição porque fala a posição com o passar do tempo. Essa fórmula ela tem um defeito congênito grave. Ela nasceu a partir da noção de velocidade média. Essa noção ela só é honesta e verdadeira se a velocidade do cara permanece constante. Então essa fórmula é só para V igual a uma constante. Se a velocidade dos cabritinhos mudar com o passar do tempo, né, com um aluno jogando pedra nos cabritinhos, enquanto o Galileu tentava enxergar a verdade, falha. Tudo bem para vocês? Posição final, posição inicial, velocidade de tempo. Não tem nada demais essa equação. Porém, nem tudo na vida tem velocidade constante. Por isso que Galileu também desenvolveu uma outra ideia, a ideia de aceleração média. Ou seja, média mudança da velocidade com o passar do tempo. Eu, mais uma vez, posso modificar essa fórmula, por favor. Obrigado. T menos T0, muito obrigado. Anulo T0 porque eu zerei o cronômetro antes de medir o fenômeno. Passa multiplicando. Passa somando ou soma dos dois lados, é mais honesto pensar assim, como eu sempre digo. Mais uma equação, denomine-a, por favor. Equação horária, obrigado. Equação horária da velocidade. Essa fórmula tem um defeito congênito grave, que é importante ser observado. Essa fórmula só vai ser verdadeira só se A igual a uma constante. Professor, e se a aceleração variar? Não vai, aí vai para a faculdade. No ensino médio, a aceleração não pode variar com o passar do tempo, ela tem que ser constante. Certo? Então nós só vamos até a situação em que o objeto muda de velocidade, mas muda de velocidade de uma maneira comportada. A gente chama de movimento uniformemente variado. Enquanto essa situação aqui era movimento uniforme.
movimento uniforme significa velocidade? Constante. Movimento uniformemente variado significa aceleração constante. Até aqui não teve nada demais. Até aqui, na verdade, eu arriscaria dizer que não teve nada nem de novo, porque a gente já sabia a ideia de velocidade. Então eu fiz uma brincadeira boba aqui. Tudo que essa fórmula faz, essa faz. Tudo. A diferença é que essa é boa para calcular o V. Essa é legal para descobrir a distância final. Tudo, mas tudo que essa fórmula faz, essa aqui também faz. Essa é mais confortável em alguns casos, essa é mais confortável em outros. Tudo bem? Mas o grande desafio da aula de hoje é a gente conseguir descobrir como é que se calcula a posição com o passar do tempo, mesmo quando a velocidade muda. Primeiro vamos pensar o seguinte, imagina um objeto que a velocidade é constante com o passar do tempo, tipo 10 metros por segundo. E o cara ficou assim durante 3 segundos. Quanto que esse cara andou? É verdade, se a velocidade é 10, se eu quero saber a distância e foi 3 segundos, passa multiplicando 30 metros. Todos aceitam? Calcula a área deste retângulo, por favor. Deu quanto a área? 30. Tu acredita que o Galileu percebeu isso em 1600 e pouco? O Galileu percebeu que a área do gráfico velocidade versus... A área dele é sempre numericamente igual à distância que o objeto andou. Galileu já tinha matado a história da velocidade constante, ele já tinha entendido. O perigo dele, a revolta dele é quando os cabritinhos começavam a aumentar de velocidade. Ele não conseguia calcular aonde os cabritinhos chegariam com o passar do tempo. A partir dessa ideia, ele descobriu uma saída. Isso que eu vou começar a fazer a partir de agora já foi questão do ITA. A pergunta do ITA era: desenvolva a equação horária da posição para movimento uniformemente variado. Então, além de o aluno ter noção da equação horária da velocidade a partir da fórmula da aceleração, o aluno teria que ter a noção de que para calcular uma distância no gráfico V versus T, a gente calcula A. Se esse sujeito está mudando de velocidade, né, tem que mudar de velocidade de maneira comportada. Ou seja, o gráfico velocidade versus tempo não precisa ser constante como antes. Pode ser crescendo, mas não vai crescer que nem uma parábola, vai crescer bonitinho. Aceitam que isso aí é um movimento uniformemente variado? Para eu poder descobrir quanto esse cara andou, eu calculo o que mesmo? A área. A área é a distância que esse sujeito andou. Isso, que figura geométrica é essa aí? Obrigado. Média das bases vezes a altura, não é isso? Quem é a base maior? Aceitam que é esse tamanho aqui, é o V? Quem é a base menor? V0. Quem é a altura? É o T, né? De 0 até T, se eu virar esse trapézio, a altura é o T. Sobre 2. Delta D é igual. Que equação que nós acabamos de arrumar para velocidade mesmo? No lugar do V eu tenho o direito de colocar V0 mais A vezes T. Mais V0 vezes T sobre 2. Delta D é igual. Quanto é que é V0 mais V0? 2V0 vezes T, 2V0T, mais A vezes T vezes T, AT ao quadrado, tudo isso sobre... Eu vou separar em duas frações. Eu corto esse 2 com esse 2, o que é delta D? D menos D0. E mais passa para o outro lado, menos. Isso Galileu fez num livro em 1600 e pouquinho. Só que ele não fez com essas letrinhas como nós fizemos aqui, ele fez literalmente. Ele escreveu essa ideia: se nós fizermos um gráfico da velocidade versus tempo, calculando a área, obteremos a distância que o objeto andou. O gráfico representaria um trapézio. A área de um trapézio é a média das bases vezes a altura. Nesse caso, a base maior seria a velocidade. Blá, blá, blá. Ou seja, ele foi descrevendo esta ideia em bom italiano arcaico na época. Certo? Então tu vê, o cara chegou a essa conclusão na forma de uma frase.
Podemos então concluir que para conhecer a posição final de um objeto, deveremos somar a posição com o produto da velocidade inicial pelo tempo, com o produto do tempo ao quadrado vezes a aceleração sobre 2. Ou seja, hoje com símbolozinhos está tudo muito mais gostoso. Olha para essa fórmula aqui. Olha para outra. Quando a aceleração é constante, quando a velocidade é constante, quanto é a aceleração? Olha para as fórmulas. Idênticas. Concordam comigo? Resumindo, essa fórmula fraquinha aqui, ó, acabou de ser enterrada em nossas vidas. A fórmula que vem para ocupar o seu lugar é a equação horária da posição D igual a D0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Essa é ninja. Porque ela vale para a velocidade constante, mas também vale para a aceleração constante. Cuidado, cara, eu lembro de ter errado questão porque eu pensava, ai meu Deus, não tem a outra equação. Ai meu Deus, não dá, não tem outra equação. Pelo amor de Deus, a aceleração é 0, bota 0 no ar, 0 aquilo ali, fica a equação anterior, tá? O vestibular não vai dar as duas, ele vai dar só a grandona ninja mutante Power Plus. Já vou te fazer acreditar nessa forma. Embora as ideias que eu tenho apresentado são super honestas, eu já vou te fazer acreditar na prática nela, vou te provar que ela funciona muito bem. Só falta uma equação para a gente ter as 3 equações que vão aparecer no vestibular da UFSC para a gente matar questões de cinemática. Uma equação só falta. Essa não veio do mestre Galileu, veio de um aluno. Sempre muito gratificante para um professor quando a gente encontra um aluno que está muito à nossa frente, né? A gente sempre fica muito orgulhoso. Esse é o sonho de qualquer professor, que seus alunos o superem. Torricelli é o nome do gênio. Aluno de Galileu, ficava sentado no bosque junto com os outros caras, escutando o Galileu falar sobre a natureza e como ele podia prever o comportamento da natureza. Torricelli era acima da média, era um aluno daqueles ninja. Ele foi, por exemplo, o cara que mediu a pressão atmosférica pela primeira vez na história, certo? Inventou o barômetro. Até hoje o barômetro é usado da maneira como ele inventou em 1600 e pouco. E fez outras coisas fantásticas do Torricelli, nós estudaremos bastante sobre ele. Torricelli olhou o mestre falar das 2 equações, a equação horária da posição e a equação horária da... E ele via a dificuldade do mestre em medir o tempo, porque Galileu, para medir o tempo, usava o coração como relógio. E desde aquela época, os matemáticos já resolviam sistemas de equações. Não organizadamente como a gente faz, isola numa, substitui na outra. Era na forma literal, né, na forma escrita, mas eles já trabalhavam com sistemas de equações. Os matemáticos já sabiam que se tivesse um sisteminha com 2 equações e 2 incógnitas, x e y, bastava isolar numa. Eles faziam isso. Torricelli sabia disso também. Quando o Torricelli escutou o mestre Galileu contar das 2 equações que envolviam o tempo, ele teve a sacada. Eu vou isolar o tempo numa, aí o tempo vai sumir da equação, eu vou ter uma equação que não envolve tempo. Vamos ver, essa outra questão foi uma questão do ITA também. Então tu vê, essa questão foi uma questão do ITA, tá? Tu imagina, tu não levou nada pra prova, não tem nem formulário, não tem nada no ITA, nem tabela periódica os doentes dão. Tá? Se cair lá sólido, tem que saber a massa atômica e o número atômico do sólido, senão não vai fazer a questão e pronto. Beleza? Tu vê, tu tem que ir com algumas coisas decoradas da tabela periódica para ser competitivo no ITA. Beleza? Tá? É uma doença, tem que decorar elementos clássicos da tabela periódica. Aí o cara chega lá, deduz a equação horária da posição para movimento uniformemente variável. Tu deveria chegar nessa equação aqui, como eu fiz. Um pedaço pequenininho de papel. Deverias apresentar considerando a ideia de velocidade e aceleração, sabendo que o gráfico velocidade versus tempo, a área representa a distância, esboçando um gráfico genérico, calculando a área do trapézio, blá blá blá, substituindo a equação da velocidade na equação obtida, mais um pouco de algebrismo, tu ia lá e essa é a tua resposta. Se ficar bem explicadinho, ganhava o ponto todo. Tu imagina quantos alunos têm essa capacidade de fazer isso, essa dedução? Que tem muito professor por aí, não conta, que não consegue. Meus professores, nenhum fez isso. Foi aprender isso depois de velho na faculdade. Nenhum professor meu de ensino médio teve a dignidade de me mostrar onde é que as fórmulas vinham. Isso é vergonhoso. Tá? Então tu vê que loucura, né, cara? Cara, se tu souber deduzir, tu vai ser foda.
Se tu te der o trabalho de botar a bunda na cadeira em casa e treinar essa dedução, tu vai ser foda. Vai ter tu e o resto. Tu podes escolher ir para o topo. Só tomar a decisão. Segunda questão do ITA mais ninja. Fala, irmão. Aquele na equação de cima é V0 ou é VA? Isso, é V0. É V0 vezes o T. V0, obrigado. Pessoal, outra questão famosa do ITA. Deduz a equação de Torricelli, que é a que eu vou te mostrar agora. Deduz a equação de Torricelli. Como eu acabei de citar, a equação de Torricelli vem de fazer um sistema com essas duas. Isola numa, isola quem? O T. Eu vou isolar na de baixo. Mais passa menos. A aceleração está multiplicando, passa dividindo. Aceitas essa isolada que eu dei no tempo? Na equação de baixo? Honesto, né? Equação de cima. Vou jogar o D0 para cá. Aqui tinha o T, né? Tudo bem? Aqui tinha um T ao quadrado, não é isso? Isolei numa, substituí na outra. D menos D0, delta D. Tranquilo? Tu vê, algebrismo, cara. É álgebra. V vezes V0. V0 vezes V0. A vezes A. Como é que é a história do produto notável mesmo? Quadrado, duas vezes o primeiro, mais o quadrado, só para agilizar a nossa vida. Vou tirar esse A ali com A ao quadrado embaixo. Sobrou 2A embaixo, tá vendo? Eu tenho o direito de pegar essa fração e multiplicar por 2 em cima e embaixo, não tenho? Ficaria 2VV0 menos 2V0 ao quadrado sobre 2A, mais V ao quadrado menos 2V vezes V0 mais V0 ao quadrado também sobre... Como está tudo sobre 2A, eu posso já ir somando os semelhantes, né? Está quase acabando, meu querido. Delta D igual 2V vezes V0 menos 2V vezes V0, cancelou. V ao quadrado menos 2V0 ao quadrado mais V0 ao quadrado menos 1V0 ao quadrado sobre 2A. Está dividido, passa 2A vezes delta D é igual a V ao quadrado menos V0 ao quadrado. E menos passa mais. Fica V ao quadrado mais... Fica V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta D. Essa é a terceira e última equação do trio ninja que vai ser disponibilizado no vestibular da UFSC para que vocês detonem toda e qualquer questão de cinemática. Só essas três equações nós teremos. O resto é bom senso e conhecimento de física mesmo que vai ter que vir de ti. Para que tenha a chance mínima de começar a brincar com essas equações, no mínimo do mínimo o cara tem que saber o nome das letrinhas. Velocidade final, obrigado. Velocidade inicial. Aceleração. Variação da distância, variação da posição final menos inicial. Posição final, posição inicial, o resto tudo repeteco. Não se esqueçam, essas duas equações só faz sentido com aceleração diferente de zero. Quando a aceleração é zero, olha o que elas dizem. Que V igual a V0, óbvio, se não tem aceleração, velocidade constante. E que V ao quadrado igual a V0 ao quadrado. Claro, isso é velocidade constante, né? Beleza? Ou seja, em movimento uniforme, inclusive a equação grande fica pequenininha, né? Se não tem aceleração, essas duas morrem, só fica essa pequenininha. E aí questões com movimento uniformemente acelerado, as três equações. Já vi questão de arrancar os cabelos, tem que usar as duas equações, duas delas pelo menos. Ou já vi equação que tem que, né, para agilizar a tua vida, usar as três. Tu concorda que essa nasceu dessas duas? Então tudo o que ela faz, as duas juntas também fazem, né? Só que às vezes, para tu resolver uma questão sem usar Torricelli, tem que fazer essa conta que eu fiz para ti aqui, ó, no meio da questão. Imagina a dor de cabeça, né? O tempo perdido. Por isso que conhecer a equação de Torricelli é muito importante. O que ela tem de especial? Olha bem para ela e para as outras. Ela não tem o tempo. Cara, como eu me incomodei com isso, cara.
Eu começava a ler a questão, não dá de resolver essa porcaria, não tenho tempo. Eu não me tocava de que se não tenho tempo, tu corre pro Torricelli. Se na questão, uma velocidade, a distância, a aceleração, não informou o tempo, putz, eu preciso do tempo. Será? Tenta chamar o Torricelli para te dar uma força primeiro. Beleza? Não falou em tempo, senta no colo do Torricelli. Isso é uma boa dica. Certo? E aí, depois dessa aula, cara, assim, ó, essa aula demoraria de repente semanas num curso convencional. Eu fiz o desenvolvimento das fórmulas todas e agora a gente tem que se divertir fazendo muito exercício. Eu vou passar 3 páginas de exercício para vocês. Algumas estão aqui no comecinho da apostila, outras vão lá para o final, porque eu vou pular o movimento circular uniforme, que vai ser a última matéria a ser discutida. Então, ó, tu arrisca sem medo de ser feliz. A página 31, que é só movimento uniforme, bem light, página 31. Depois a gente vai pular toda a parte do movimento circular para voltar depois. E vamos fazer a página 57. E para finalizar, a página... eu pedi 4 páginas, na verdade. A página 60 e 61. Com a galera do primeiro A, eu consegui corrigir só a 31 e a 57. Claro, né? Na nossa próxima aula, nós vamos começar essa correção. Mas eu, se fosse tu, cara, como é muita coisa para fazer, e nós temos 23 minutos, começa a 31 agora, que de repente, mais uns 10 minutos, eu já começo a corrigir ela. Assim a gente já dá uma agilizada nessa correção dessa super tarefa. Amanhã é simulado. Amanhã tem simulado, amanhã eu não tô aí. Como é que tu recomenda fazer o simulado? Eu recomendo que tu finja que é tu e mais ninguém. É tu e Deus, senta a bunda na cadeira e vai. Aí empacou. Aí deu 15 minutos, tu empacou, já não sei fazer mais nada agora. Aí vai ficar 35 minutos variando? Não. Aí tu vai pegar teu material e vai fuçar no material. Como é que é isso? Tem que corrigir em algum lugar. Tá aqui dentro. Deixa eu comparar aqui. Aí tu vai de novo. Beleza? Não fechou. Não deu. Putz. Aí, sei lá, tu pega um ninja da sala e vai, ninja, vem cá, como é que tu resolveu essa mecânica aqui? Beleza? Aí vocês podem interagir com vocês, vai ter gente cuidando para você não sangrar durante a minha ausência, certo? Então o importante é isso, é tentar aproveitar esse dia para ver até onde está indo outra. Anota as que tu fez sem consulta e as que tu fez com consulta, para depois tu ver, essa aqui eu só consegui fazer consultando, no dia da prova não vai ter consulta. Beleza? Fala, meu querido. Questãozinha? Tô indo na carteira. Pessoal, dá um gás aí, hein? Se tu der um gás, cara, se bobear, tu não leva nada pra casa, hein, meu? Não, aí não é uma vacaria. Pelo menos umas 2 páginas tu cancela. Vamos que vamos!